presidente Jair Bolsonaro comemorou o maior superávit fiscal da série histórica para o mês de janeiro. Bolsonaro disse: contas do governo registram o melhor janeiro em 24 anos, com um superávit primário de 44,124 bilhões de reais. É o melhor resultado já registrado pelo Tesouro desde 1997. Estamos fazendo o dever de casa e continuaremos. O Governo Central, Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social registrou em janeiro superávit primário de 44,1 bilhões. O valor é 41% maior em termos reais, ou seja, corrigidos pela inflação, que o resultado positivo apurado em janeiro de 2019, que foi de 30 bilhões de reais. Os dados constam do relatório Resultado do Tesouro Nacional, com dados atualizados até o primeiro mês de 2020, divulgado na manhã desta quinta-feira em Brasília. Na comparação entre janeiro deste ano com janeiro do ano passado, houve crescimento real de 6,4% na receita líquida e diminuição real de 3,3% na despesa total. Em janeiro, tivemos um resultado muito bom, acima do esperado, disse o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Tesouro e Banco Central foram superavitários em 59,5 bilhões em janeiro deste ano, um resultado 30,4% melhor em termos reais que os 43,8 bilhões de igual mês do ano passado. Já o regime geral de previdência social foi deficitário em 15,4 bilhões, ou seja, resultado negativo maior que o de janeiro do ano passado, quando o RGPS foi deficitário em 13,8 bilhões. O resultado primário do governo central em janeiro foi, inclusive, superior às expectativas apuradas pela pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da Economia, que apontava para déficit de 32,4 bilhões, considerando a mediana. O Prisma Fiscal é elaborado a partir de expectativas apontadas por agentes de mercado. O Tesouro explica que houve, entre outros fatores, maior arrecadação de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS. Mansueto advertiu que ainda é cedo para indicar que esse resultado melhor do que o esperado para janeiro é uma tendência para os próximos meses. É claro que não podemos extrapolar para o restante do ano, afirmou o secretário do Tesouro Nacional. Ele alertou, inclusive, que a maior arrecadação registrada em janeiro gerará efeitos restritivos no resultado do mês seguinte. O que nos beneficiou em janeiro vai nos prejudicar em fevereiro. Haverá maior transferência a estados e municípios em fevereiro, declarou. O resultado primário do governo central acumulado em 12 meses, em período encerrado em janeiro deste ano, registra déficit de 83,7 bilhões, o que equivale a 1,11% do produto interno bruto. A meta de resultado primário do governo central para este ano é de um déficit de 124,1 bilhões, o que equivale a 1,7% do PIB. No acumulado em 12 meses até janeiro deste ano, o total do déficit previdenciário chega a 319,9 bilhões em valores reais, em cálculo que leva em consideração o RGPS, os regimes próprios de previdência social que atendem o setor público, além de pagamentos de pensões e a inativos militares. Isso representa 4,3% do PIB. Em referência ao déficit previdenciário, o secretário do Tesouro alertou que a aprovação da nova Previdência foi uma reforma estrutural de grande importância, mas que os resultados serão observados somente no longo prazo. Segundo Mansueto, o déficit da Previdência continuará aumentando no curto prazo, mas aos poucos a curva de crescimento será contida. Não vamos ter economia no curto prazo pela reforma da Previdência. Não vai liberar rapidamente recursos para investimentos, mas ao longo dos anos, o delta de crescimento da Previdência vai ser menor, destacou Mansueto. Ainda vamos conviver durante muitos anos com déficit em alta. É uma despesa que continua a crescer, com gasto bastante expressivo, disse, ao explicar a importância de manter a política de austeridade fiscal. O Tesouro enfatiza ainda que os déficits acentuados na Previdência têm retirado espaço para a realização de políticas sociais e de investimentos públicos. Mansueto Almeida explicou que ao final de março será elaborado o relatório de receitas e despesas do primeiro bimestre, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Nesse relatório estará presente a atualização das estimativas de receitas e despesas e, caso necessário, será estabelecida a limitação da execução da despesa do orçamento. O Tesouro ressalta que o cenário da política fiscal continua desafiador, com tendências de crescimento das despesas obrigatórias e necessidade de cumprimento do teto dos gastos. Mansueto lembrou que o cenário de inflação baixa e menores taxas de juros tem ajudado na administração das contas do governo. Ainda assim, alertou que a redução da dívida bruta do governo geral no ano passado decorreu de fatores isolados, como a venda de reservas e pagamentos não programados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Tesouro. Diante desses elementos, o Tesouro destaca que é importante que o país continue na trajetória de ajuste fiscal gradual para consolidar o cenário de recuperação econômica. O secretário do Tesouro citou que em 2020 as despesas obrigatórias deverão consumir 94% da receita líquida. É uma queda em relação ao que tem sido registrado desde 2015, mas ainda distante do que era registrado no início da década passada. Em 2010, as despesas obrigatórias consumiram 74% da receita líquida. O fato de a despesa obrigatória representar 94% da receita líquida é importante, mas não dá para comemorar, disse Mansueto. Para retornar ao patamar de 2010, seria necessário reduzir as despesas obrigatórias em 272,6 bilhões, 3,8% do PIB, ou uma elevação da receita líquida de 369,4 bilhões, 5,1% do PIB. O subsecretário de Planejamento Estratégico da Política Fiscal do Tesouro Nacional, Pedro Maciel, apresentou os dados de acompanhamento do novo regime fiscal, ou seja, o teto dos gastos. Instituído pela Emenda Constitucional 95, o limite de gastos para 2020 é de 1,454 trilhão. Em janeiro, o pagamento acumulado chegou a 103 bilhões, o que consumiu 7,12% do teto. Pedro Maciel ressaltou que, considerando os dados de janeiro, o Executivo consumiu 7% do teto, o Legislativo chegou a 8,2%, o Judiciário executou 9,5% do limite para todo o ano, a Defensoria Pública da União chegou a 7,1% e o Ministério Público da União consumiu 10,5% do total para todo 2020. A maior parte dos órgãos está crescendo acima do Executivo. Observe que vários órgãos vão ter de cortar despesas, pois acabou a possibilidade de compensação do Executivo aos demais poderes, disse Maciel. Quando foi instituído, o novo regime fiscal estabeleceu que, nos primeiros anos de vigência, o Executivo cobriria eventuais aumentos de despesa acima do teto dos demais poderes. A partir deste ano, essa compensação não será mais permitida. Em relação à regra de ouro, que impede o aumento do endividamento para pagar despesas correntes, o secretário adjunto do Tesouro, Otávio Ladeira, explicou que as projeções indicam necessidade de aprovação de crédito suplementar para que a norma seja cumprida, em torno de 78,8 bilhões. A insuficiência para a regra de ouro poderia ser maior, alcançando 341 bilhões, mas neste ano, a Lei 13.843 de 2019 permite a utilização de fontes superavitárias de períodos anteriores. Dessa forma, resultados positivos do ano passado, como o retorno antecipado do BNDES ao Tesouro, poderão ser utilizados para a cobertura parcial da insuficiência da margem da regra de ouro deste ano. Dessa forma, a insuficiência cai de 341 bilhões para 78,8 bilhões. Estou aqui hoje no Porto de Paranaguá, num dia feliz em que a gente assinou o contrato de um terminal de celulose com a Klabin, ou seja, mais investimento chegando. E agora visitando o terminal de contêiner de Paranaguá. Isso mostra a nova face do setor portuário brasileiro, com a iniciativa privada cada vez mais presente. Aqui, mais de 700 milhões de reais de investimento e o projeto inteiro vai gerar mais de 1 bi de investimento. Ano passado foram movimentados mais de 900 mil TEUs e esse ano a gente deve superar 1 milhão de TEUs aqui no terminal de contêiner de Paranaguá. Então, é o apoio do governo federal, do governo do presidente Bolsonaro, na revitalização, na modernização do setor portuário brasileiro. Estamos indo muito bem. Gerando cada vez mais investimentos e trazendo mais eficiência para o setor portuário. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo.
Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.